Graça e paz, amados irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Obrigado por estarmos aqui juntos mais uma vez no dia de hoje. Espero que todos tenham passado um dia abençoado, uma noite abençoada, que tenham meditado na palavra do Senhor relativamente ao estudo que nós tivemos ontem, e que Deus possa nos ajudar a continuar e finalizar esse estudo no dia de hoje. Como é de hábito, meus irmãos, entraremos com louvor e adoração. Pedimos desculpa pelo ligeiro atraso que nós tivemos hoje. Tivemos aqui alguns problemas. Mas em todo o tempo quero agradecer a Deus por Ele ser quem é em nossas vidas. Por Ele simplesmente vir e nos encher com a sua graça e nos encher com o seu amor. Ontem vimos que o amor é o caminho e a base de tudo. Mas que nós temos os dons espirituais. Abordamos esse assunto ontem. Vimos que existem 9 dons, entre os quais hoje citaremos, entre os 9 dons, quais são os dons mais referenciados na palavra. Amém? Deus abençoe. Vamos então ouvir um louvor, de forma que o Espírito Santo possa nos quebrantar e abrir caminho em nossos corações, para que a seguir o louvor nós possamos ouvir a palavra do Senhor conforme ela é. Que possamos verdadeiramente entender a palavra do Senhor conforme ela vem a nós. Amém? Vamos aqui abrir um louvor. Vamos nos esvaziar de nós mesmos e permitir que Deus entre e fale aos nossos corações, que Ele habite em nós e que a partir da Sua palavra nós possamos ter entendimento e através do Seu Espírito nós tenhamos discernimento. Amém. Vamos nos esvaziar de nós mesmos, de tudo que nos afasta de Ti, de tudo que nos priva da Tua presença, tudo que nos rouba da Tua presença, Senhor. Nos esvaziamos, nos rendemos diante de Ti, Jesus. Inunda-nos, Senhor. Inunda-nos, Senhor, para a Tua glória. Para a Tua glória, Jesus. Eu quero me esvaziar de
Não tem falha, eu estou toda hora a sair por causa do link que não estava a funcionar. Esvazio, Senhor. Senhor, nós nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor. Que esse seja o nosso estilo de vida, Senhor. Aleluia a ti, ó Pai. Glória a Deus. Amém. Vamos iniciar então agora a nossa palavra. Hoje falaremos especificamente sobre dois dons espirituais. Ontem nós abordamos o livro de 1 Coríntios 12, onde falamos sobre os dons espirituais. E vimos que eram 9 dons. Resumindo, vimos que temos a sabedoria, o conhecimento, o discernimento de espírito, o dom da cura, o dom da fé, o dom de milagres, o dom da interpretação de línguas, o dom da variedade de línguas e o dom da profecia. Hoje, então, vamos pegar em 1 Coríntios 14, que nos demonstra a fundo a importância de 2 dons distinguidos aí no capítulo 12. E a palavra dos Coríntios, de 1 Coríntios 14 nos fala do dom da profecia, do dom da interpretação de línguas e do dom do falar em línguas. Conforme vimos ontem, esses dons estão no grau da elocução. E assim hoje iremos falar um pouquinho mais a fundo e explicar o texto de 1 Coríntios 14 para que entendamos a necessidade e a magnitude desses dons. Amém, Igor? Vamos então, 1 Coríntios 14... 1 Coríntios 14, a partir do versículo 1. Primeira aos Coríntios 14, a partir do versículo 1. Amém? Amém. 1 Coríntios 14, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Siga o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De facto, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete.
para que a igreja seja edificada. Amém? Oremos. Oh, glória a Deus pela palavra. Pai, te damos graça por esse momento, Pai, que tu permitiste que acontecesse mais uma vez no dia de hoje, oh Deus Pai. Te agradeço por termos chegado até aqui, Pai. Agradeço pela palavra que tu colocaste ao meu coração, Pai. Agradeço também por, nesse exato momento, termos pessoas aqui sedentas da tua palavra, a quererem te buscar, te adorar e cada vez a conhecerem mais da tua palavra, oh Pai. Pai, então assim eu peço, Deus, porque eu sei que tu és misericordioso, maravilhoso e grandioso, oh Pai. Assim peço nesse instante que tu, oh Deus, venhas agora, Pai, e que enchas o meu coração, a minha mente, o meu corpo, a minha língua, a minha boca, Pai, com a tua palavra, Deus Pai. Dá-me revelação, dá-me conhecimento e dá-me discernimento para explanar a tua palavra nesse instante, oh Pai. Que também possas dar conhecimento e maturidade àqueles que nos ouvem, Deus Pai, para que assim só tenham o verdadeiro discernimento em espírito, para que consigam interpretar estas palavras que aqui serão ditas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então aqui vamos. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, aqui no versículo 14, no capítulo 14, ele nos mostra a importância dos dons espirituais. Mostra-nos com um foco ainda a mais a importância do dom da profecia e dos dons de línguas. São 3 dons muito importantes aqui no Evangelho. Então, aqui nessa epístola paulina, ele refere esses 3 dons como sendo alguns dos mais importantes. Amém? Então, seguindo por esse caminho, a Bíblia nos mostra aqui que existem prioridades e existe hierarquia até certo ponto em relação a esses dons. Nós temos aqui 3 dons, que se for 1 contra 1, um vence o outro. Mas se for 2 contra 1, automaticamente eles empatam. Aonde é que nós vemos isso? Vemos isso exatamente aqui pelo dom de profetizar. Paulo diz aqui que quem profetiza, isso no versículo 5, é maior do que aquele que fala em línguas. Por que quem profetiza é maior do que fala em línguas? Porque aquele que profetiza, ele vai chegar e vai profetizar a vida de alguém. Vai profetizar por uma situação. Vai profetizar a favor de alguém ou de algo. Ele automaticamente ele vai dar. E em todo o tempo, nós vemos que a Bíblia nos mostra que melhor é aquele que dá do que aquele que recebe. Melhor e mais proveitoso é dar. Porque se todos dermos, todos recebem. Então aqui, o dom de profecia, normalmente a profecia muito raramente, mas muito raramente é para ele mesmo. Normalmente a profecia é para o próximo. E o que é que Jesus nos manda como um dos mandamentos? É amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se a profecia é ao próximo, automaticamente é dar. E isso tem certa vantagem. Até porque nesse capítulo 14, o apóstolo Paulo ele começa a nos dizer que busquem, sigam o caminho do amor. E busquem com dedicação os dons espirituais. Mas ele realça tanto a importância do amor que ele automaticamente ele coloca os dons espirituais em segundo plano. Ele dá ênfase ao amor. E dando ele ênfase ao amor, automaticamente Deus pega e nos mostra que se não há amor, nada serve. Se não há amor, nada serve. E vimos isso durante a crucificação de Jesus. Quando Jesus é crucificado, ele é morto por amor a nós. Ele sofre cada uma daquelas etapas por amor a nós. E ele nos ensina isso, que tem que haver amor ao próximo. E então, quando há amor, há zelo. E quando há zelo, há dedicação. E quando há dedicação, existe medo de falhar. E quando há medo de falhar, em alguns aspectos, existe mais concentração.
E é o que a Bíblia aqui, a 1 Coríntios, nos mostra, capítulo 14. Ela inicia dizendo: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Ou, por que buscar com dedicação o dom da profecia, principalmente? Porque o dom da profecia é um dom especificamente para o outro, é para dar. É amor, é para dar. Amém? E olhamos isso mais à frente lá no versículo 4, quando ele nos mostra que quem fala em línguas a si mesmo edifica. Ou seja, o dom de falar em línguas é para ti mesmo. É para nós, no nosso interior, no nosso íntimo. Por quê? Porque aquele que fala em línguas fala em mistério. Se ele fala em mistério, ele não edifica ninguém a não ser a si mesmo. Porque quando falamos em mistérios, é exatamente o nosso espírito em conexão com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. E aí falamos mistérios e Deus entende aquilo que nós estamos a falar. Mas, muitas das vezes, nós não entendemos. Nós não entendemos. E é aí onde Paulo quer chegar. Então, se nós estamos aqui para dar, automaticamente ele nos mostra que quem profetiza é maior do que quem fala em línguas. A não ser que, lá no versículo 5, ele nos diz: a não ser que as interprete. Ou seja, quem tem o dom de falar em línguas e quem tem o dom da interpretação de línguas, aí sim está no mesmo patamar de quem tem o dom da profecia. Por quê? Porque automaticamente ele tem a capacidade de pegar e falar em mistérios, tem a capacidade de se conectar com o Pai e ao mesmo tempo, pela interpretação das línguas, ele tem a capacidade de edificar ao próximo, de edificar a igreja em si. Glória a Deus. Porque não é qualquer um que tem esse tipo de dons, não é qualquer um que tem esta capacidade e esta intimidade com Deus para a interpretação das línguas. Amém? Vemos lá em Atos 2, vamos abrir em Atos 2:17. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo 17. Por quê que eu chamei o texto de Atos aqui? Porque tem muita gente que ainda vive em mistérios e acredita que as línguas é algo inventado. Mas Paulo nos mostra aqui que de nada tem a invenção das línguas. As línguas são reais. Os dons do Espírito são reais. Mas lá em Atos, capítulo número 2, versículo 17, assim diz a palavra do Senhor: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos filhos terão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Quantos de nós muitas das vezes olhamos e ouvimos alguém a profetizar e achamos que aquilo é da boca para fora? Quantas vezes nós pegamos e ignoramos a capacidade de Deus de simplesmente dar o Espírito e o dom da profecia a alguém e nós simplesmente rejeitamos? Agora, espera aí. Eu não estou a dizer que não existam falsos profetas. Porque em alguns casos, em muitos casos, tem pessoas que se aproveitam disso e dão aquilo que nós chamamos na gíria hoje em dia de profetadas. Existem profecias e existem profetadas. Por quê? A profecia é algo que vem intimamente do coração de Deus, do Espírito de Deus para nós. E assim nós temos uma visão, uma revelação, uma inspiração por Deus rapidamente para falar aquilo. E aquilo tem que vir da parte do Senhor. E tem que haver comprovação. Ontem, quando falamos dos dons, nós citamos lá
2 Tessalonicenses, e nós vimos a questão de não apaguem o poder do Espírito. Não apaguem o poder do Espírito, ali diz. Recebam a profecia, mas, contudo, fazei prova dela. 1 Tessalonicenses 4,19 nos diz isso. Recebam a profecia, mas para fazer prova dela. Ou seja, nem toda a profecia é para você pegar e simplesmente aceitar. Por quê? A profecia tem que testificar aqui no teu íntimo. Ela tem que testificar no teu espírito. E se existe alguma dúvida, aí automaticamente vamos pedir a Deus que nos testifique em algum momento. E Ele vai mandar outra pessoa desconhecida que nada tem a ver com aquele momento, que nada tem a ver com aquela situação, e virá te dizer exatamente as mesmas palavras. E se necessário virá um terceiro ou um quarto, ou então, meu irmão, estarás ali exposto a uma situação em que vais olhar aquilo e o modelo da situação que estarás exposto te fará lembrar daquelas palavras que foram citadas por um profeta. Amém? Ou então, daquelas palavras que um dia tu recebeste e olhaste pelo livro da vida, pelas escrituras sagradas. Amém? Continuando, existe profecia. Existe o dom de falar em línguas. Existe o dom da interpretação de línguas. A Bíblia nos prova e nos comprova em todo o tempo que tudo isso é real. Tudo isso é real, meu irmão. Amém? Continuamos então. Voltemos para 1 Coríntios, capítulo 14. E vamos lá para o versículo 11 agora. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 11. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem o fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece convosco, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Mais uma vez, Paulo nos está a alertar aqui que nós devemos crescer para aqueles dons que não nos trazem, benefício próprio, mas que trazem benefício ao próximo, que trazem benefício ao corpo e não simplesmente a um membro. Por quê? De que serve o benefício a um membro se não pode edificar o corpo inteiro? Se Deus naquele momento estaria a falar contigo, automaticamente aquele benefício tem que ser comum, tem que ser geral. Amém? Glória a Deus por isso. Aqui ele nos mostra que devemos edificar a igreja. Continuando, por isso, quem fala, versículo 13, por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Ou seja, se tu tens ligação com Deus suficiente para orar em língua, automaticamente, se o teu espírito consegue se conectar com o Espírito de Deus, glória a Deus. Mas luta automaticamente para que também possas interpretar. Por quê? Porque interpretando, conforme acabei de dizer, iremos edificar o próximo. Iremos edificar a igreja. O apóstolo Paulo continua aqui dizendo: pois, se oro em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Meu irmão, eu sou crente, eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu vou à igreja. Aí eu convido alguém para ir à igreja comigo. Eu chego automaticamente lá na igreja, o Espírito Santo vem e começa a tocar em mim, eu começo a ferver em espírito, eu começo a orar em línguas. Eu começo a me conectar com o Pai. Mas automaticamente, de que vale eu pegar e ficar conectado ao Pai, a gritar automaticamente e a orar gritando para todo mundo ouvir, se aquele que está ao meu lado
não consegue interpretar aquilo que eu digo? De que forma estaria eu a edificar o próximo? Mas em todo o tempo, o apóstolo Paulo nos mostra aqui que bom é aquele que ora. Se, meu irmão, se você vai orar alto, então ore o mais alto que puder. Mas em seguida, interprete, para que dessa forma possa edificar o teu irmão ao lado também. Assim nos mostra e nos ensina a palavra do Senhor. Amém? Então, a Bíblia nos mostra, vamos pular lá para o versículo 23 e veremos. Portanto, assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês são loucos. Exatamente o que eu acabei de falar há pouco. Se eu pego e começo a orar em línguas e tem alguém que não é crente e vai visitar a igreja a primeira vez, vai me chamar de maluco. Por quê? Porque ele não conhece, ele não professa, ele não tem entendimento. Então, melhor é que nós oremos sim, mas que saibamos interpretar aquilo, para que dessa forma possamos edificar ao próximo e que o Espírito Santo possa convencer e manusear o coração do teu irmão. Amém? Versículo 24. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos vocês estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Automaticamente, aquele que profetiza, ele fala em nome do Senhor. Aquele que profetiza, fala em nome do Senhor. Aquele que profetiza, revela verdades instruídas e inspiradas diretamente por Deus. Então, ele fala, ele alcança corações, porque assim o Espírito Santo faz. E a palavra em todo o tempo nos mostra que quem convence é o Espírito Santo. Então, se ele tiver a profetizar, e se verdadeiramente a profecia vier do Espírito, automaticamente ele irá convencer aquele que entra e que não acreditava. Glória a Deus. Oh, Deus Pai. Assim, continuando o versículo 25. Assim, ele se prostrará o rosto na terra e adorará a Deus, exclamando: Deus está realmente entre vocês. Por quê? Porque ele não viu nada fictício. Ele não viu nada que ele não entenda. Automaticamente o Espírito de Deus, que entrou no irmão que estava a profetizar, ele alcançou o coração, a mente e o corpo daquele irmão que não cria. Porque ele revelou verdades. Ele revelou acontecimentos. Ele revelou algo que tocou no íntimo do irmão e que fez o irmão linkar que verdadeiramente isso aconteceu e verdadeiramente eu estou-me a sentir assim. Então, verdadeiramente, essa profecia é real. Porque ela mexeu com alguma coisa aqui dentro. Ela testificou ao coração do irmão descrente. Quando isso acontece, é a maior manifestação de espírito e verdade. Por isso é que Paulo, até aqui, em todo o tempo, ele nos mostra que maior é aquele que profetiza do que aquele que fala em línguas. Amém? Então, por isso, a Bíblia nos mostra que a igreja tem que ser completa. A igreja tem que ser completa. Vimos isso no capítulo de ontem e abordamos um pouquinho. E vimos que Deus escolhe uns para apóstolos, outros para adoradores, outros para mestres. Por quê? Em todo o tempo, Deus está ali para compor um corpo. Em todo o tempo, nós somos um corpo. Uma mão não faz o trabalho do pé. O pé não faz o trabalho da cabeça. Ou seja, o corpo, cada um tem a sua função. E assim mostra o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Efésios capítulo 4, no versículo 11. E nós vamos ver mais uma vez como é que Deus separa as coisas. Efésios capítulo 4, versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Ele designou alguns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé, ou seja, uma única fé, e do conhecimento do Filho de Deus, ou seja, um único conhecimento do Filho de Deus, Cristo Jesus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Glória a Deus. Ele nos mostra em todo o tempo a magnitude, a amplitude dessa situação, a amplitude desse mistério, que ele nos mostra que ele compõe o corpo em todas as partes. Ele coloca apóstolos, coloca profetas, coloca evangelistas, coloca pastores e mestres, cada membro no seu lugar, para que assim então a mensagem seja espalhada de forma sábia, de forma consciente, de sabedoria e bastante conhecimento e verdade em todos os pontos. Assim nos mostra a palavra de Deus. Dando complemento a esse episódio de Efésios 4:11, podemos olhar também lá em Romanos 6. Automaticamente ele nos mostra a mesma coisa. Aquele que profetiza, profetiza mais. Aquele que evangeliza, evangeliza mais. Por quê? Cada um consoante o dom que Deus lhe deu pela sua graça. Mas para já, vamos lá continuar em 1 Coríntios 14, a partir do versículo 26, e vamos ver como Deus complementa tudo isso que acabamos de ler agora em Efésios. 1 Coríntios 14, versículo 26. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra de língua ou uma interpretação. Ou seja, volta à mesma situação. Porque a igreja é composta de um corpo. Então numa igreja vai ter sempre um que é profeta. Vai ter que um que só ora em línguas. Vai ter um que interpreta. Vai ter um que é mestre na palavra. Vai ter um que é profeta. Vai ter outro que é apóstolo. Deus tem todas as ferramentas. Ele nos dá essas ferramentas em todo o tempo. Então, o que ele precisa é que o nosso espírito esteja pronto para pegar e se entregar a ele de forma que consigamos gerir cada situação. Que nós consigamos espalhar o evangelho dele nessa plenitude. Deus nos manda, ele fala, ide fazer discípulos. Amém. Paulo aqui, ele é discípulo, é apóstolo, assim também como nós somos discípulos de Jesus. E nós queremos continuar a fazer mais e mais discípulos, porque assim nos ensina o Senhor. Aleluia! Em todo o tempo Deus fala, ide fazer discípulos. Mas como fazer discípulos se nós não entendermos a plenitude dos mistérios de Deus? A plenitude das maravilhas do Senhor? A plenitude do amor dele? Continuando, tudo no capítulo 27, continuando aí no 26. Tudo seja feito para a edificação da igreja. No 27. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2 ou no máximo 3. E alguém deve interpretar. Ou seja, todo mundo pode falar, 2 ou 3 falam, mas no meio desses 3 tem que ter algum que interpreta. Porque senão, de nada vale aquele que está a falar em línguas de forma alta. Continuando, se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Uou! Fique calado, sim, falando consigo mesmo e com Deus. Por quê? Porque de nada vai valer. Tu estás a gritar ali na igreja e automaticamente Deus te ouve. Mas o teu irmão que estava ao lado, ele não é edificado por aquilo. E quando nós somos um corpo, todos devemos ser edificados. Porque Deus, quando fala, ele fala para a igreja primeiramente, numa amplitude única. E após isso, ele pega e ele vai falando ao coração de cada um de nós. É nesse momento em que nós temos a ligação e a intimidade com o Pai. Amém? Oh, Deus.
continuando e finalizando essa palavra, vamos lá para o versículo 33, que diz assim: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Ou seja, Deus não é o Deus de confusão. Deus não gosta de tumultos. Deus é um Deus de paz. Ele é reto, ele gosta de direção. Ele não é de confusão. Como em todas as congregações dos santos, 33, pulamos para o 36. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhe estou escrevendo é mandamento do Senhor. Ou seja, tudo isso que acabamos aqui de ver durante esses últimos minutos é um mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Aleluia, glória a Deus. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Assim diz a palavra do Senhor para o dia de hoje. Realçando aqui um ponto. Se ignorar isso, se nós ignorarmos que os dons espirituais existem, que essa é a palavra do Senhor, que o dom da profecia é maior do que o dom de falar em línguas, nós ignoramos tudo isso, automaticamente estamos a ignorar a Ele mesmo. O mesmo será ignorado. Amém? Glória a Deus. Nesse preciso instante, então, vamos ouvir, entrar na área dos louvores, para que então o Espírito Santo possa fazer morada e possa acalmar as nossas mentes e nos dar revelações constantes, consoante a palavra aqui ministrada agora. E nesse meio tempo, quem tiver perguntas, pode perguntar à vontade, pode acessar, que a palavra de Deus é unânime. E da mesma forma, como somos um corpo, iremos automaticamente abordar as questões consoante aquilo que está escrito aqui no livro do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revela. Vamos lá. Oh, quão lindo esse nome é. Esse nome é maior que tudo, ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Estou separado, veio maior que o meu pecado, nada vai nos separar.
exaltado nesse lugar. Santo, Santo, Santo. Oh, vamos juntos. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória. Ressuscitaste, me fez, és invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre. Meus irmãos, não esqueçam, em todo o tempo, o apóstolo diz: aquele que ora, ora mais; aquele que profetiza, profetiza mais; aquele que fala em línguas, fale mais; aquele que interpreta, interprete mais. E se tu simplesmente só falas em línguas, busca profetizar. Ele também diz em todo o tempo: aquele que só fala, procure interpretar. Se já interpreta, procura profetizar. Ou seja, não te limites a um só dom. Deus não quer limites no seu íntimo e nos teus dons, nos seus dons contigo. Deus quer que tu cresças espiritualmente. Deus quer que tu cresças em todo o tempo. Então, não te sintas cheio simplesmente se estás com um dos níveis. Procura mais. Procura mais. Procura mais em todo o tempo. Procura mais. Aquele que procura, acha. Aquele que procura, Deus dá. Então procura mais, meu irmão. Procure mais.
Diz a palavra, procure mais. Procure mais. Aleluia. Nós estamos aqui, diz o louvor, venha ó Deus, nós somos o corpo, nós estamos aqui como o corpo de Cristo nessa noite. Tão sedentos de ti, venha ó Deus, venha ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Aleluia. Venha Deus.
Aleluia, meus irmãos. Para finalizarmos então, nós vamos ouvir agora um louvor para nos dar completamente a noção do Espírito, Deus Pai. Acabamos de falar aqui sobre dons do Espírito. Falamos sobre o dom da profecia e o dom das línguas. Automaticamente, deixa o Espírito Santo te usar. Se tens alguma pergunta em relação ao assunto, exponha. Se não tens, glória a Deus. Mas deixa o Espírito de Deus habitar em ti. Navega no oceano do Espírito. Glória a Deus, aleluia. A pergunta é, irmã Eliette, o dom da profecia pode ser hereditário? Não, minha irmã, não existe dom hereditário. Não existe dom hereditário. O dom é dado a cada um consoante a busca de cada um ao Senhor e consoante a graça dele para cada um de nós em particular. Amém.
Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, chegamos então ao fim da nossa palavra de hoje. Deus abençoe a todos. Agradeço por aqueles que estiveram presentes aqui conosco. Agradeço também por aqueles que participam diariamente conosco, que têm ouvido a palavra do Senhor, têm buscado, têm percebido e têm contribuído também. Porque muitas das vezes a dúvida de um pode ser a de outro. Amém? Deus abençoe a todos, que possam ter entendido a nossa palavra de hoje, de 1 Coríntios, capítulo 14. E caso haja alguma dúvida posterior ou coisa parecida, pode deixar aqui nos comentários. E consoante a palavra, iremos responder. Amém? Graças. Vamos orar então, para encerrar o dia de hoje. Amém? Pai, te damos graça por esse momento que nós acabamos de ter aqui em comunhão, ó Pai, como um verdadeiro corpo, Deus Pai. Pois a tua palavra diz, aonde tiverem dois ou mais em teu nome, ali tu estás. E independentemente que for de forma online, Deus Pai, aqui tiveram mais do que 2 pessoas contigo, Deus Pai. Então aqui hoje nós louvamos a Ti, nós buscamos a Ti e nós aprendemos a Tua palavra, Pai. Deus, venho nesse instante te pedir que Tu guies as nossas cabeças, Deus Pai. Que Tu nos guies, Pai, que guies os nossos passos, para que não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita, Deus Pai. Te peço também, na noite de hoje, Pai, que Tu possas nos encher e nos dar um renovo espiritual, Deus Pai. Para que de hoje em diante, com tal conhecimento, tal vontade e busca, Deus Pai, a Ti, a Tua palavra, Pai, possamos verdadeiramente nos mover nos dons de Espírito, Pai, nos dons de sabedoria, nos dons de profecia, nos Teus dons a que Tu declaras no Teu livro, Pai. Glória a Deus em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, que Tu possas verdadeiramente nos encher de tal forma que não tenha espaço para mais nada, Pai. Nenhuma notícia que nos amedronte, Deus Pai. Nenhuma situação que nos entristeça, Deus Pai. Porque tudo aquilo que vem do alto é melhor, Deus Pai. Então enche-nos com aquilo que vem de Ti, oh Deus Pai. Enche-nos com Teu Espírito, Deus Pai. Enche-nos com os Teus dons, Deus Pai. Enche-nos com a Tua sabedoria, Pai. Enche-nos com a Tua presença, Deus Pai. Mas primeiramente a Ti pedimos, Deus Pai, além da Tua infinita misericórdia, enche-nos com Teu amor, Deus Pai. Pai, no dia de hoje também entrego as nações que têm passado por essa pandemia e por essa situação, Deus Pai. Entra com providência, Deus Pai. Entra, Pai, aqui na nação angolana, pela graça de Deus. A princípio não temos sofrido tanto, mas Deus Pai, pedimos que Tu continues no controle, Pai. Que verdadeiramente seja isso que nós estamos a ver, ó Pai. Mas te pedimos, independentemente de qualquer situação, Deus Pai, vai na frente, entra no controle da situação, Pai, em nome de Jesus, Deus Pai. Entra no controle da situação também do Brasil, ó Pai, de Portugal, Deus, dos Estados Unidos, Pai, das outras nações que tão gravemente têm sofrido com essa situação, Deus Pai. Entra com providência agora, em nome de Jesus, Deus Pai. Te pedimos que a Tua graça, Pai, e misericórdia acometa todo o planeta Terra, Deus Pai. Que Tu possas abraçar com infinita misericórdia por aqueles que sofrem, Deus Pai. Por aqueles que passam fome, Pai. Ao mesmo tempo, te pedimos em nome de Jesus, Deus Pai, que Tu cures e que Tu sares aqueles infectados, Deus Pai. Nós conseguimos ver até certo ponto um propósito Teu em tudo isso que acontece, Deus Pai. Mas que o avivamento venha agora em nome de Jesus e verdadeiramente nós nos transformemos, Deus Pai. E que isso nos siga de lição e exemplo para que sigamos as Tuas pisaduras, Deus Pai. Sem nada duvidar, ó Pai. Que essa situação se encerre pela fé, Deus Pai. Dá fé aos Teus servos, Deus Pai. Dá fé aos Teus seguidores, ó Pai. Dá fé aos Teus filhos, Deus Pai. Multiplica a fé, Deus Pai. Enche-nos com a Tua fé, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus. Para que de tamanha fé, de tamanha oração, Deus Pai, possamos nos encher tanto da Tua palavra, possamos nos encher tanto do Teu amor, que não haja dúvida em todo momento que nós pedirmos que a situação acabe, Deus Pai.
em nome de Jesus, porque nós sabemos, Deus Pai, que tudo aquilo que pedirmos em nome do Teu Filho amado, Tu nos concedes, Deus Pai. Então, na noite de hoje, Pai, nós pedimos, Deus Pai, em nome de Jesus, encerra com essa pandemia, Deus Pai. Acaba com essa situação, Deus. Acaba com esse sofrimento, Pai. Em nome de Jesus, Deus Pai. Mas que em todo tempo seja feita a Tua vontade sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Ai, Deus Pai, guarda-nos mais uma vez na noite de hoje, Deus Pai. Prepara-nos, Pai, para o dia de amanhã, ó Pai. Enche-nos com a Tua presença, louvor em todo o tempo, Pai. Para que fiquemos tranquilos com a Tua paz, que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, então. Que a graça dela alcance continentes, multidões e todos aqueles que nos acompanham aqui agora. Estaremos aqui de volta amanhã, a partir das 18h15, 18h20 em Angola, 14h15, 14h20 no Brasil. E teremos o nosso tempo devocional, diário, semanal, em nome de Jesus. E ao domingo, às 19 horas, 19h15 em Angola, 15h15 no Brasil. Deus abençoe a todos. Amém.